Aqui estamos para compartilhar as boas novas do reino de Deus. E hoje vamos falar de um assunto tão importante, tão essencial para que nós venhamos estar perto de Deus, diante de Deus, inculpáveis, santo, com uma consciência limpa. Como que é isso? Será que é possível isso? Sim, é possível. Mas nós vamos aprender com a palavra de Deus como isso é feito, em que condições nós devemos estar e nos apresentarmos diante do Senhor, que é santo. Então, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos espirituais para que nós venhamos ver as boas novas. Venha também iluminar o nosso coração para que ele não seja endurecido à voz do Senhor. Então, vem comigo e vamos começar com o Salmo capítulo 24, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? O próprio versículo 4 vai nos responder. Olha o que diz. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura falsamente. Então, quem poderá se aproximar de Deus, que é santo? Aqueles que têm mãos limpas. E a gente vai compreender aqui nesse pouquinho tempo o que é ter mãos limpas e o que é ter um coração puro. O que é que nos torna impuro, que nos impede de estarmos diante do Senhor. É por isso que muitas vezes o pecado, ele permite que nós venhamos estar longe do Senhor, porque nós fugimos dele. Quando nós estamos em pecado, nós não queremos, nós não temos força, nós não queremos estar diante de Deus, porque Deus é santo. E nós não suportamos, por causa do pecado que está em nós, estar diante dele. E nem o podemos. E nem podemos. Então a Bíblia diz isso, que nós temos que ter as mãos limpas e o coração puro. Essas pessoas estarão diante de Deus. Essas pessoas podem se aproximar do Senhor. Hebreus 10, versículo 28, pede para que a gente se aproxime. A Bíblia vai pedir sempre para a gente se aproximar do Senhor. Aí sim, ele se aproxima da gente. Olha o que diz a palavra. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, não é de qualquer jeito que nós podemos estar diante do Senhor. Mas não se preocupe. Não se preocupe, porque aqui nós iremos trazer, sabe, a palavra de Deus, ela nos liberta. Conhecer a verdade nos liberta. E muitas vezes nós tentamos na força do braço, muitas vezes nós tentamos por vontade própria fazer aquilo que só Deus pode fazer. Por exemplo, quem pode nos purificar para que nós venhamos se aproximar do Senhor? Só Jesus. Eu não consigo purificar-me dos meus pecados. Eu não consigo. Eu não consigo limpar a minha consciência. E aí eu vou trazer para vocês aquele momento da palavra de Deus lá em João 13, em que Jesus, ele tirou a sua capa, ele colocou uma toalha na sua cintura, ele se abaixou e começou a lavar os pés dos seus discípulos, de um por um. E aí quando ele se aproximou de Pedro, Pedro perguntou para ele, o Senhor lavará os meus pés? Aí Jesus carinhosamente, amorosamente, sabe, amavelmente respondeu a ele, agora vocês não vão compreender o que eu estou fazendo, mas depois vocês compreenderão, depois vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. E aí Pedro, ele falou não. Lá no versículo 8 ele disse assim, não, nunca lavarás os meus pés. E aí vamos prestar bem atenção no que Jesus respondeu para ele. Jesus respondeu assim, se eu não os lavar, você não terá parte comigo.
Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro no versículo 9. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus respondeu para ele: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Olha só, gente, presta atenção. Jesus falou que eles já estavam limpos. Naquela ocasião especificamente, Jesus estava ensinando a eles que ter parte com ele era também fazer aquilo que ele estava fazendo. Era poder também se aproximar do seu semelhante, ajudá-lo, sabe? A realmente a se tornar limpo, a se aproximar. Ele ensinou eles: vocês têm que ter humildade diante do seu semelhante. Eu estou ensinando vocês como que vocês fazem isso. E vocês serão tão felizes se vocês praticarem isso que eu estou fazendo. Então Jesus nos purifica. Jesus nos purifica. Jesus nos lava. E aí ele continuou falando para Pedro assim: vocês já estão limpos. Limpos. Porque eles já tinham sido batizados, eles já tinham se rendido a Jesus, eles já tinham entregado a sua vida para Jesus. Mas para ter parte com Jesus, eles teriam que lavar os pés. Era necessário lavar os pés. E lavar os pés nada é. Espiritualmente significa que nós devemos sim reconhecer os nossos pecados. Confessar os nossos pecados diante do Senhor. Para que nós venhamos ter parte com Ele. Se nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos eles, nós alcançaremos misericórdia. E aí, lá em João 15 também, versículo 3, Jesus fala novamente: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E quantas pessoas estão impuras, com seus corações impuros, porque não têm acesso, contato com a palavra de Deus, que limpa o coração, O sangue de Jesus, ele nos purifica do pecado. A palavra de Deus nos limpa, sabe, permite com que a nossa consciência, permite que o Espírito Santo traga clareza dos nossos pecados, nos convence dos nossos pecados. E uma vez que nós reconhecemos os nossos pecados e confessamos e abandonamos esse pecado, a gente alcança a misericórdia, a gente consegue ter parte com Jesus. Eu espero que você consiga compreender isso que nós estamos falando. E aí Jesus falou assim ainda: ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Então Jesus nos purifica, Jesus nos lava, para que nós venhamos estar diante do Senhor. Por que isso? Porque assim foi da vontade de Deus, que fosse através de Jesus. Alguém que nunca pecou, alguém que nunca mentiu, alguém que se tornasse um sacerdote, estivesse diante de Deus falando: olha, tá aqui a Tatiane, ela está limpa, ela creu em mim, ela tem obedecido a tua palavra, aceita ela. É isso que Jesus está fazendo neste momento, como sumo sacerdote, escolhido por Deus. Ele está diante de Deus, levando as nossas orações, levando as nossas súplicas. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 25. Ele vai dizer assim, 25 e 26. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim também: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então Jesus, ele nos purifica para que nós venhamos estar diante de Deus,
que as nossas obras diante de Deus sejam aceitas, as boas obras, porque eu só consigo fazer o que é bom se eu estiver com o que é bom. Porque Deus é que é bom, não foi Jesus que falou assim? Deus é que é bom. Deus é o bem. Quem está bem, próximo do bem, faz o bem. Ainda em 2 Timóteo, antes de Timóteo, eu quero ir lá para Mateus 15, versículo 19, em que Jesus fala o que nos torna impuro. O que nos torna impuro? Nós falamos aqui que o coração puro é a condição de estarmos diante de Deus. E olha o que diz ainda Mateus 15, versículo 19, diz assim: pois do coração saem as coisas que nos tornam impuras. E aí, uma vez com o meu coração impuro, eu não consigo me aproximar de Deus. Eu não posso me aproximar. Eu não posso me aproximar de Deus. Eu tenho que primeiro limpar o meu coração, purificar o meu coração. E aí, pessoal, é lá no coração que eu guardo tudo aquilo que me traz ofensas ao meu semelhante. Se eu for falar para vocês aqui o que nos torna impuro, olha, discussões, brigas, maus pensamentos, falsos testemunhos, calúnias, imoralidade sexual, homicídios, roubos, tudo isso percebe que é algo praticado contra o meu próximo? Contra o meu próximo? Então, a forma em que eu me comporto com o meu semelhante vai definir a forma de eu ser aceita diante do Senhor. Porque tudo que me torna impura está relacionado ao meu semelhante. Então, se eu estou em briga, em contenda, em confusão, sabe, com os maus pensamentos, caluniando, sabe, comentando, sabe, colocando assim realmente toda a maldade para fora, isso me torna impura diante de Deus. E Timóteo, 2 Timóteo 2, 21 vai dizer: se alguém se purificar dessas coisas, que no caso são palavras, né, discussões, coisas que não levam a nada, a não ser desgaste, a não ser perverter os ouvidos de quem está ouvindo aquela discussão. Ele falou que se nós não purificarmos dessa coisa, se nós nos purificarmos disso, nós seremos um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. E é para isso que Deus nos quer, para que nós venhamos praticar as boas obras, como eu falei anteriormente, que Ele preparou antes da fundação do mundo, para cada um de nós. E aí, é tão sério essa questão da purificação, de estar, sabe, de se aproximar de Deus, que Moisés, ele viu a glória e ele tentou se aproximar. Ele foi se aproximando para ver mais de perto a glória de Deus. E aí, o que o Senhor falou para ele? Falou assim: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Opa, você não pode. Você não pode se aproximar. É muito perigoso você se aproximar. Porque a santidade do Senhor fulmina o pecado. E, consequentemente, se a pessoa estiver em pecado, ela vai ser atingida. Não porque Deus quer, mas é porque Deus, de fato, não tem como o pecado, a maldade se aproximar dele. Então nós primeiro fazemos o passo, nós temos que ir até Jesus, nós temos que pedir para Jesus, sim, sabe, nos purificar, nos lavar, temos que estar ali em contato com a palavra de Deus limpo, confessando os nossos pecados, quando o Espírito Santo vem nos convencê-lo deles. E aí sim a gente pode se aproximar do Senhor, e aí sim a gente pode ter parte com Jesus, aí sim nós podemos estar diante do Monte Santo do Senhor. E a pergunta é: quem pode extrair algo puro da impureza? Está lá em Jó, capítulo... Eu anotei aqui, pessoal. Deixa eu procurar aqui. Jó, capítulo 14, versículo 4. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Ninguém. Mas Jesus pode. Mas Jesus pode tirar toda a impureza. Tirar tudo que está sujo em nós. Mas nós temos que se aproximar dele.
O leproso chegou para Jesus e falou: se quiseres, pode me purificar. Jesus falou: sim, eu quero. Seja puro, seja limpo. Então nós temos que se aproximar do Senhor. E aí, pessoal, para a gente continuar, Hebreus 9, capítulo 14 vai dizer: o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. Então Jesus pode nos purificar disso, pode nos purificar dessa culpa, que a gente fica ali tentando evitar, mas sempre vem a culpa. O pecado, quando ele domina a gente, sabe, não tem como, só Jesus pode realmente nos libertar, sabe, realmente nos tirar do domínio do pecado. E aí, pessoal, eu quero dizer aqui para vocês, trazer um exemplo de como nós iremos fazer isso. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, Davi, quando pecou, ele fez isso. Ele disse assim: tem misericórdia, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Exatamente. Se você está em pecado, o pecado não permite, ele vai ficar sempre trazendo à sua consciência o que você fez, a culpa, a condenação. E é por isso que nós temos que ir para Jesus. Porque quem está em Cristo, sabe, não tem condenação. E aí, pessoal, ele ainda diz assim, ó, lá no versículo 7, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. E aí no versículo 10 ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. É isso que você tem que fazer. É isso que eu e você temos que fazer todos os dias. Quando nós, sabe, falamos mal das outras pessoas, quando nós ficamos em discussão, em contenda, em desavença com os outros, nós não temos como estar diante de Deus irrepreensíveis. E a Bíblia pede para que nós venhamos se aproximar. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, e vocês que têm, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então você já sabe o caminho. Vá até Jesus para que Ele possa te lavar. Vá até Jesus para que o sangue de Jesus possa te purificar. Confesse, você só tem que abrir a sua boca, confessar os seus pecados, colocar tudo diante dEle. Reconhecer que de fato sem Ele você está morto espiritualmente. E Cristo, lá em Efésios 5, versículo 26, vai dizer: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem rúcula e nem mancha, mas santa e irrepreensível. E aí, pessoal, você com esse espírito pronto para obedecer como Davi pediu, você com o coração puro, a palavra vai ter lugar no seu coração. A palavra de Deus vai ter lugar no seu coração. E essa palavra vai conseguir, sabe, vai conseguir te limpar, vai conseguir te deixar puro, vai conseguir realmente te deixar aí com uma consciência limpa. E assim você vai poder se aproximar de Deus, sem culpa, sem mácula. Vai poder ter aquela convicção de que Deus está ouvindo a sua oração. Então faça isso, isso é importantíssimo. Isso depende para que você volte a ter alegria, para que você venha ter prazer diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.